Hello! Eu sou a Bielo Pereira, sou apresentadora, podcaster, influenciadora, gordoativista, luto em prol de causas antirracistas e eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje aqui sobre racismo, sobre como essa estrutura tá intrínseca na nossa sociedade. A gente tem que começar ali do princípio de que quando a gente está falando sobre racismo, a gente está falando sobre uma estrutura que discrimina e que coloca pessoas em um pé de diferença, né? Por conta da sua raça. Então a gente está falando de uma racialização. Essa racialização que acontece, ela sempre acaba fazendo com que as pessoas lidem umas com as outras em detrimento de outras, em detrimento daquilo que é o padrão, daquilo que é visto para ser lido como sendo certo, que é a pessoa branca. Vocês podem observar que muitas das vezes a gente não fala sobre branquitude, a gente não racializa a pessoa branca. Porque a gente só vai racializar aquilo que é diferente, aquilo que vai precisar se dar nome. E quem está dando nome não são as pessoas que vivem, que fazem parte daquele grupo. Quem está dando nome, quem está querendo contar essa história, são as pessoas que fazem parte da branquitude, são essas pessoas brancas. Então, quando a gente para falar assim sobre racismo, como é que isso perspassa, né, transpassa a minha vida, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho vários marcadores sociais que me colocam em uma posição, em uma condição de ser uma pessoa lida pela sociedade como alguém que precisa estar sempre sendo ajudada, como alguém que não está num patamar de ter uma vida de ser e estar aonde quer se estar. E é exatamente contra tudo isso que eu luto. Por ser uma pessoa gorda, por ser uma pessoa trans, por ser uma pessoa preta. E o que acontece nesse recorte de pessoas pretas na nossa sociedade? As pessoas tendem estruturalmente a não dar oportunidades e a fazer com que o sistema racista se retroalimente. É aí quando a gente vai falar de racismo estrutural. O que é estrutural, né? Quando a gente pensa numa casa, essa casa tem uma base, que é a estrutura dela. Quando a gente fala de racismo estrutural, é exatamente isso. Tudo aquilo que está no alicerce, a gente primeiro vai começar a casa preparando o terreno, preparando o alicerce, preparando a estrutura para depois vir e fazer o teto e fazer todos os pavimentos. A gente não vai começar uma casa fazendo a parte de cima para depois fazer a estrutura dela. É assim que funciona o racismo também. O racismo, ele tá ali intrínseco desde que a gente é pequeno, a gente aprende a reproduzir, aprende a ter que conviver com ele em muitas situações, e isso é muito ruim, isso é muito nocivo. E hoje, quando a gente tem a abrangência de se falar de uma pauta tão importante e tão urgente como essa, muitas pessoas ainda tendem a achar que racismo é só quando eu viro e falo não gosto de pessoas pretas. Eu acho que pessoas pretas são fedidas, sabe? Quando as pessoas têm um racismo ativo. Não, o racismo estrutural tá quando você vai montar um processo de seleção dentro da sua empresa, você vai exigir qualificação e características de pessoas que fazem parte de um grupo branco. Você não vai entender como é a vivência dessa pessoa preta na sociedade. Você vai, quando a pessoa olha e fala, eu acho que cotas não fazem sentido. Pessoas pretas têm as mesmas condições que pessoas brancas de chegarem nos mesmos lugares. E não. E aí bate no privilégio. Porque quando a gente tá falando de privilégio, a gente não tá falando de algo a mais que as pessoas têm que ter. A gente tá falando de direitos básicos que estão sendo negados para uma grande parcela da população. Parcela essa, a população preta. A gente tá aqui buscando para conseguir atingir e acessar direitos universais que são garantidos por Constituição e que nós não estamos recebendo. Então é isso quando a gente fala de privilégio. É que pessoas brancas têm o privilégio de poder gozar e desfrutar de todos os seus direitos que estão garantidos por Constituição. E nós não. E além de não estarmos gozando de todos esses direitos, também somos criminalizados a todo tempo. Então é isso, quando a gente está falando de racismo dentro de uma estrutura, vai muito além do racismo ativo. E muito mais, é sempre importante se lembrar que a pessoa que se olha e se diz não sou racista, que bate no peito e fala eu não sou racista, eu sou uma pessoa que
essa pessoa você tenha medo. Tenha medo dessa pessoa, porque essa pessoa, na maioria das vezes, é uma das que mais reproduz racismo estrutural, exatamente porque ela se considera uma pessoa que está acima do que é racismo e do que não é racismo, porque ela se diz não ser racista. A gente tem que entender que a nossa sociedade nos criou para sermos racistas. Então não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E o que é esse antirracismo? É ação. Antirracismo é ação, é o que a gente vai fazer para realmente ter pessoas pretas consumindo e estando em espaços onde eu não vejo pessoas pretas, onde nós sabemos que essas pessoas não estão consumindo. O que deve ser feito? A gente sempre tem que fazer o teste do olhar 360. O que é o olhar 360? Você se imagina dentro de salas com algumas pessoas, com as pessoas do seu grupo de trabalho, com as pessoas do seu grupo da igreja, com as pessoas do seu grupo da escola, com todos os seus grupos, suas relações sociais. E você faz um olhar 360. Também pode ser conhecido como o teste do ombrinho. Você olha em volta e pensa, todas as pessoas que estão aqui, elas são iguais a mim? Aonde está a diversidade nas minhas relações? Por que eu não vejo diversidade aqui? E aí buscar uma ação, buscar o que fazer. É fazer, é colocar a mão na massa, não é teoria. Isso é ser antirracista. E todo mundo pode influenciar com uma ação antirracista em qualquer comunidade que você está. Isso é independente dessa pessoa ser uma pessoa extremamente influente, trabalhar com influência na internet ou não. Porque você influencia as pessoas que fazem parte da sua microcomunidade.